E quem fica lá, velho? Pô, você do Rio tá trabalhando com esse telescópio? Mas... Como é isso? Ah, né? tá. A informação vai pro teu computador. Isso. Ah, tá. Hoje em dia, a gente não coloca mais o olho, como eu falei, né? Mas é tudo computarizado, é tudo robotizado. Mas quem tá lá na estação? Existem técnicos. Só técnico? Isso, técnicos que eles vão auxiliar, são muito instruídos sobre o maquinário do telescópio, a parte elétrica. Ele tem que... Os técnicos, inclusive, fazem plantão de manhã e de noite para estar acompanhando lá. Tem que estar sempre alguém lá. Sempre, né? Porque é um maquinário Faltou caro. luz. Aí faltou luz, o técnico já que tá pela manhã ou de noite, ele vai relatar, já vai mandar um sinal para tentar resolver. Porque o telescópio está situado a uns 10 a muitos quilômetros da principal cidade, que é a floresta. Ou seja, se você for lá, tem que ir de carro, tem que ir um lugar muito ermo, isolado. Você chega lá em cima, a primeira coisa que você vê é só o Rio São Francisco. Ao redor é nada, quase nada. É tipo aquele coisa de Hollywood. Você tá andando, vê quase a coisa Cabo girando Canaveral. assim. É tipo isso. Não tem nada, cara, lá. Então, assim, é um lugar meio... Se vocês tiverem a imagem do Olha aí, ó. maravilhoso lugar. Sertão de Pernambuco possui o segundo maior telescópio Olha só, do país. Sobe um pouquinho aí. Que ficava na Torre Malakoff. Cara, olha né? isso. A Torre Malakoff, né? Aqui em Recife. Cara, olha isso, velho. Isso aqui, pra vocês terem noção, olha o tamanho do carro aqui, né? No fundo. Olha o tamanho do carro ali, isso mano. Isso aqui é o tamanho de uma casa. Já chegou o o disco voador. É o tamanho de uma casa. Lógico que tá mais ao fundo. Mas mesmo assim, cara... Assim, eu ficava até aqui numa foto minha que eu tenho até aqui. Ou seja, ele é muito grande, esse aparato todo, a cúpula, né? E tem dentro o maquinário dele, que é um megatelescópio de um espelho de 1 metro. Ou seja, esses telescópios potentes que a galera compra, que são milhares de reais, são tipo alguns centímetros de espelho. E dá para ver muita coisa. Esse tem 1 metro. 1 metro. E você que opera esse telescópio para estudar os asteroides? Eu e uma equipe desse observatório. E todo mês a gente tem uma campanha de observação. Certo. E como é que você escolhe para onde vai? Eu vou apontar para aquele lado ali, por quê? Existe toda uma lógica e estudo. A gente em si não trabalha buscando asteroides. Tipo, vou procurar um asteroide. Não. A gente já pega um asteroide que foi recém-descoberto ou que já está catalogado, já se sabe por onde ele está andando, porque existe toda uma física. Se você está sabendo que um objeto está andando daqui para lá, eu faço uma propagação dessa órbita através de contas e eu sei por onde ele vai passar ao redor do tempo. Existe um site que é chamado da Minor Planet Center, que é um site que você coloca os dados do que eu quero observar, ele vai dizer onde ele está. Em tempo real, mano. Em tempo real. Ele vai dizer onde esse objeto está andando. Então, a gente pega esses objetos que já estão catalogados e a gente vai estudar. A gente pode estudar que coisa a gente pode obter de informação. A gente pode ter como é a cor desse objeto, a cor revela qual é a composição química. A gente pode dizer qual é a velocidade de rotação desse objeto, quantas horas ele gira, ou em algum... Tem coisas que demoram, asteroides que giram em algumas horas, ou tem alguns minutos até, inclusive. Então, ele pode girar rápido ou lento, isso é uma informação importante. É importante? É importante, porque se ele for muito rápido, ele pode fragmentar. Era isso que eu queria saber. Sabendo de tudo isso, ó, esse pedaço de aerolito aqui roda para lá, esse aqui roda para cá. Olha, esse faz zigue-zague. Sim, soube. Mudou em que? Assim, qual é a importância? Vai afetar nossa saúde, nossa economia? Afeta as nossas vidas, porque qual é o principal motivo da existência desse telescópio? É mapear o céu. Os objetos que a gente pesquisa não são do cinturão principal, que estão entre Marte e Júpiter. E são asteroides que se aproximam da Terra ou entram em rota de colisão com a Terra. Existe toda uma campanha internacional para se observar esses asteroides que podem ser possivelmente perigosos de colidir com a Terra. E apenas acabar com a humanidade. Como então, acabaram com os dinossauros. Saber como ele gira ou como ele muda a rota influencia tudo, porque os cálculos dizem se vai ou não bater com a Terra. Mas não, a Terra dá... Opa, a gente é malandro. Inclusive, teve aquele meteoro, asteroide, sei lá o que era aquilo, que eu não sei mais. Que dizia, vamos bater na Terra. Aí, 30, aí... Como é? O 3i Atlas, é? É. Gente, isso aí dá muita resenha, viu? Não, mas aquilo ali, porque ele não obedecia a um movimento natural estudado por vocês. E aí disseram, cara, esse bicho aqui não é um meteoro. Tem parada errada aí, porque ele não se comporta... E, de repente, depois que ele chegou mais próximo, não, é meteoro, é só um meteoro mesmo. Só que é gigantão e tal.
Por que ele tinha risco mesmo de entrar em colisão com a Terra, né? Não. Não? Foi, galera, ó, existe um cientista de Harvard, formado em Harvard, chamado Avi Loeb, que ele já é famoso por criar assim, essas possibilidades no artigo dele, dizer, gente, existe uma possibilidade de ser uma nave alienígena. Aí a galera que gosta disso já pega esse artigo, pô, um cara de Harvard, fake news, um cara de Harvard que tá falando. Só que a comunidade científica já conhece quem é Avi Loeb. Nossa, eu vou receber uma chuva de haters se alguém estiver assistindo. Ele é terrorista. Não. Da Mas informação. É o seguinte, é um tema muito bom que você trouxe. Por quê? Os objetos, por exemplo, que a gente estuda no OASI, são objetos que estão passando perto da Terra e eles foram formados num sistema solar. E o 3I Atlas, o que é esse I? Veio fora do Eu vou sistema. explicar o nome. 3 de terceiro objeto, I de interestelar, e Atlas é por conta, provavelmente, ou do telescópio que foi descoberto, o grupo pesquisa, ou o nome que deram. Porque o primeiro foi Borisov, 1I Borisov, 2I... Não, Oumuamua, 2 o Borisov e o 3I Atlas. Ou seja, nesse tempo todo de astronomia, apenas foi registrado 3 objetos que não eram do sistema solar, que atravessaram o sistema solar. Existe uma conta matemática da probabilidade, e é uma probabilidade baixa, realmente, de um objeto de fora atravessar o sistema solar. Mas existe. Existe. Existem asteroides, existem planetas fora do sistema solar. Existe muita coisa. Inclusive, o 3I Atlas é um desses objetos que vieram de outra estrela. Pronto. Por isso que é chamado de interestelar. Ele não é formado do sistema solar. Então, a lógica é o seguinte. Se um asteroide ou um cometa que a gente observa, todos eles que a gente trabalha, são do sistema solar. Ou estão aqui mais próximos da Terra, ou estão no cinturão principal, ou estão lá no cinturão de Kuiper, que é depois de Plutão, lá na região de Plutão, ou na nuvem de Oort, é um ano-luz, que faz tudo do sistema solar. Esses objetos, esses 3 que foram catalogados, eles não vieram de nenhum desses lugares. Como é que eu sei que ele veio de fora? É a primeira pergunta. A primeira pergunta que se responde é o seguinte, pela trajetória dele. Porque todos os objetos que estão no sistema solar, ou eles estão próximos de um círculo, girando ao redor da estrela, ou num elipse, que geralmente é um elipse. Certo. Elipse é aquilo que não é circular. Certo. Tudo que não é circular é elipse. Então, esse objeto está lá girando. Quando eu calculo a propagação da órbita dele, essa órbita fecha. Então, Tá. você sabe que ele vai e volta. Por exemplo, o cometa Halley. A gente Tá. sabe que durante tantos anos ele volta. 30 e Por quê? poucos anos, É elipse. Ele está dentro do sistema solar. Porém, o 3I Atlas, quando você propaga a rota dele, você vê que ele é uma hipérbole, como se diz matematicamente. Ele não fecha uma circunferência ou não fecha uma elipse, porque é muito longo. Ou seja, então ele veio de outro lugar. Como é isso? Ele foi formado ou foi expelido por alguma interação gravitacional daquele sistema solar que foi formado e, por acaso, atravessou no ano passado. Ou ele pertence a outra galáxia que a roda é maior. Exatamente. Pode ser de outra galáxia, a gente não sabe de onde ele veio. Ele Ou ele veio E passou direto, né? A gente sabe isso, ele passou direto. E a distância mínima, 240 e poucos milhões de quilômetros. Ou seja, ele passou mais perto de Marte do que daqui. Então a galera criou uma especulação de que o 3I Atlas vai bater na Terra. A gente correu um risco já, algum risco de um meteoro bater na Terra já? Asteroides já colidiram com a Terra. Inclusive, que se estuda hoje em dia com a extinção dos dinossauros, uma das principais hipóteses é que um grande asteroide... Não, mas estou falando agora, no nosso momento. Em 2014, cara, na Rússia, teve uma explosão de um meteorito lá que devastou cidades. Então vou mais longe. Existe a possibilidade de um meteoro gigantesco do tamanho que destruiu os dinossauros colidir com a Terra? Ainda esse ano? Não, ainda esse ano não. Então tá longe. Pode ficar Existe tranquilo. algum- Todos os grandes objetos, eles já são mapeados. Todos. Basicamente todos eles. A não ser que tenha um super escuro, que a gente não viu, porque a gente considera grande acima de 5 km, que ainda é pequeno. Tá. Existem asteroides que têm 2.000 km, cara. Esses Então caras é muito dizem que grande. o negócio é infinito, que é enorme, que a gente não sabe. Aí depois ele diz, a gente já viu todos. Não, Quase ele todos. quase todos. Não, Acho ele que disse pode ser quase todos, porque vai que aparece, né? Mas assim, todos eles já se sabem a rota dele, a órbita dele, e já se propagaram. E daqui nos próximos 100 anos, nenhum deles vão colidir com a Terra. Porém, os pequenos, eles são uma surpresa. São perigosos, né, Inclusive, os Estados Unidos lançou um decreto... O tal do pequeno é afoito, né, John? Eles que fazem, né, o problema acontecer. Por quê? Porque o pequeno é um problema. Os grandes, quando eles estão no espaço, eles são fáceis de observar. Você mete o telescópio lá naquela região do céu, achei, ele é grande, ele brilha. Porém, um asteroide, quando é pequeno, 5 km para baixo, e dependendo da distância ou da composição dele, ele pode refletir menos luz, ele pode estar numa região que ainda não foi
analisada direito. Então, ali ele não foi catalogado e não se sabe a órbita dele, não se sabe para onde ele vai. Aí é vem. bronca. Aí é bronca. Aí existe a necessidade de pessoas como a gente no OASI, tanto nos Estados Unidos, em várias regiões do mundo, estarem com os telescópios apontados para identificar e dar as propriedades físicas para saber, ele vai bater na Terra ou não vai? Existiu até ano passado, o 2024 YR4, o nome dele, existia uma mínima possibilidade dele colidir com a Terra. E foi um alarde. Existe um asteroide que vai bater na Terra em 2032, que é a propagação da gravitacional, a órbita. Você consegue reproduzir quantas órbitas para bater na Terra. Entendi. 2032 foi o cálculo que existia uma possibilidade, 1 ou 2% de possibilidade de bater com a Terra. Foi um alarde. E a galera vai bater, não sei o que lá. Só que, com o passar do tempo, esse objeto foi começar a ser estudado, foi observado mais. E as mudanças de órbita, porque ele gira de um jeito ou foi influenciado de outra, mudou a órbita dele. E agora existe uma possibilidade maior dele bater na Lua do que na Terra.